Tudo bem? Esse que nos fala é o pastor Kenneth Santana. Estamos aqui dando continuidade a mais uma aula e vamos falar nessa aula com você sobre como você desenvolver coragem a partir do teu pensamento positivo. É isso mesmo. Então, essa mentoria que está sendo uma bênção, tenho certeza, para as nossas vidas. E eu quero primeiro agradecer a Deus e agradecer a você também, porque você está juntamente conosco nesse projeto, nessa mentoria, desenvolvendo coragem. Eu tenho certeza, como eu tenho dito, eu tenho certeza absoluta que no final desta mentoria, a tua vida jamais será a mesma. Então, vamos lá. Pensamento positivo. Como adquirir coragem através do pensamento positivo? Ou seja, o desenvolvimento da coragem na pessoa a partir do pensamento positivo. Então, veja que existe o pensamento, e esses pensamentos nossos, que vêm na nossa mente, na nossa inteligência, esses pensamentos, eles geram sentimentos, emoções, que automaticamente gera o comportamento. Então veja que quando você começa a ter pensamentos negativos, você vai começar a se sentir negativo, você vai ter sentimentos negativos, emoções negativas, e isso vai te levar a ter um comportamento diante de situações, vai ser um comportamento de quê? Comportamento negativo. E também, sucessivamente, vai haver resultados negativos também. Então veja que uma coisa leva à outra. Mas veja que existe o pensamento positivo. Ele gera sentimento, emoções e automaticamente gera comportamento. Mas veja que o comportamento positivo, ele pode também gerar pensamentos positivos. É isso mesmo que você está ouvindo. Veja só, o seu comportamento, a sua atitude, as suas ações diante das situações também vai gerar pensamentos e automaticamente gerar outros sentimentos. Eu quero explicar isso aqui para você. Por exemplo, você chega em um ambiente e uma pessoa te oferece uma janta, um almoço, e justamente aquela janta, aquele almoço, é justamente uma comida que você odeia. Então, quando aquela pessoa traz aquele prato, ela está alegre, ela está feliz, está recebendo você na casa dela. Ela preparou aquele almoço com todo gosto, com toda felicidade, esperou a sua visita, só que aquela comida que ela trouxe para você, você odeia aquela comida, você não gosta de forma alguma daquela comida. Então veja que neste momento, automaticamente, o teu comportamento, se você não tiver um autocontrole, você vai ter um comportamento negativo diante daquela situação, diante daquela cena. Então veja que quando você supera aquela situação, mesmo que a comida seja uma comida que você não goste, mas você tem um comportamento positivo. Oh, muito bom esse almoço, essa comida. Você teve um comportamento positivo, automaticamente você vai ter um controle do seu sentimento e automaticamente você já tem outros pensamentos.
Porque se você tiver, na hora que você olhar aquela comida ali que você não gosta, você começar a imaginar coisa, pensar coisa, e você vai ter os sentimentos negativos, vai ter comportamentos negativos. Então veja que tanto você pode ter pensamentos positivos para que você venha adquirir sentimentos, emoções e comportamentos positivos, mas também você pode ter comportamentos positivos para te levar a emoções e pensamentos positivos. Então veja que é um autocontrole da situação. Então, quando a gente fala numa situação de coragem, o que é um conceito simplificado de coragem? É a capacidade que uma pessoa tem de transformar um pensamento negativo, ou seja, o medo, aquele medo que está ali na mente dela, da situação, em uma ação positiva, ou seja, sentimentos fortes de você querer vencer a situação, ou seja, aquela situação que está onde? Na tua mente, está no campo mental ainda. É uma imaginação, está nos teus pensamentos. Então você vê uma cena que você tem medo, por exemplo, você passa na rua, então você vê um cachorro ali na sua frente, né? Um Rottweiler, você vê aquele cachorrão vindo para cima de você, você vai ter medo. Você vai ter um medo terrível daquele cachorro. Mas de repente, quando você vê, você olha, eita, é o cachorro do meu vizinho. Aquele cachorro é manso. Então veja que quando você automaticamente você viu aquele cachorro, o medo, ele é algo normal. Ele vem para te proteger. Qual é o teu pensamento? Não, eu vou me proteger desse cão. Então você começa a imaginar que aquele cão vai partir para cima de você, que aquele cão vai lhe morder, que ele vai fazer mal a você e você já começa a sentir medo e querer sair daquela situação. Mas veja que daqui a pouco você olha então, vê o seu vizinho, esse cachorro é conhecido, é manso, ele não vai morder. Então há uma transformação de quê? De pensamento. Então veja que o conceito de coragem, a coragem é isso, é na hora você ter a capacidade de transformar esse pensamento negativo, de medo, você transformar numa ação positiva. Pensamento positivo, não, eu vou ter controle, esse cachorro, ele não vai me atacar. Eu estou aqui, eu não vou sair do canto, eu vou ficar aqui, vou me proteger, e você vai enfrentar a situação, e você vai, mesmo tendo risco, tendo perigo, tendo medo, mas você vai ter a capacidade de transformar toda aquela situação negativa, você vai ter o autocontrole, ou seja, a ação positiva, ou seja, o sentimento que você vai ter forte de vencer o quê? A situação imaginária, ou seja, está tudo no campo mental. Não aconteceu nada, mas você já está com medo. Então veja que é algo que já está na sua mente, que está lá na sua mente, e você já está tendo aquele medo, aquela síndrome, aquela paralisação, todo aquele medo para nada. Então veja que é a capacidade que você tem de transformar esses pensamentos negativos, o que? Em uma ação positiva. Você vai dizer, não, existe o medo, existe o perigo, existe os riscos, mas eu vou me manter no autocontrole, vou começar a pensar aqui positivo. Peraí, não, eu tenho essa situação, eu posso me sair por aqui, eu posso resolver assim. Então veja que é essa capacidade que você tem. Existe essa capacidade em você. Você tem que desenvolver isso aí no seu dia a dia. Cada situação. Todos os dias você vai se deparar com situações que você vai ter medo.
você vai ouvir alguma coisa, você vai ver, você vai ter, pessoas vão chegar até você, você vai ficar com medo de resolver, com medo de falar. Então, são diversas situações que você vai passar no seu dia a dia, que você vai aprender a ter capacidade de respirar, pensar e começar a controlar a situação. E quando não der tempo, a questão do você vai ter um comportamento, o comportamento, quando você vai se mostrar diante daquela situação, vai gerar sentimento e vai gerar o pensamento positivo. Então veja que é muito importante. Veja que o medo é uma ilusão momentânea de sua mente, que se torna sentimentos, emoções e comportamento. Então veja que o medo é uma ilusão momentânea. Ou seja, vai existir situação que você vai ter o medo. Mas veja que você começa a imaginar muita coisa antes de acontecer. Você está numa situação de perigo, mas você dramatiza o negócio, a tua mente, ela começa a pensar diversas situações negativas que vai acontecer ali naquela hora e quando você vê, não aconteceu nada daquilo. Vai existir esse medo? Vai. Vai existir esses pensamentos? Vai. Mas você tem que entender que isso é uma ilusão momentânea da sua mente. É uma imaginação que você está tendo de uma suposta situação que pode acontecer ali. Você está em perigo, né? Com o exemplo do cachorro. Você vai ver o cachorro, você vai pensar logo, ele vai partir para cima de mim, ele vai me morder, ele vai me pegar. E quando você vê, o cachorro não vai fazer nada disso com você. Mas houve toda aquela dramática, aquela imaginação, aquela ilusão mental. Então, veja que eu quero te ensinar também aqui, nesta aula, 3 passos que podem, né, te ajudar a desenvolver essa coragem em meio a essas situações. Por exemplo, examine-se a si mesmo. Ou seja, pare, pegue um papel, pegue uma caneta, escreva qual o medo que você tem e de quê. Você tem medo de quê? Qual é a situação que você tem mais medo? Você tem medo de empreender? Você tem medo de voar de avião, de altura? Você tem medo de viagem? Você tem medo de estar em locais fechados? Você tem medo de animal, de serpente, de aranha? Você tem medo de quê? Então, pega o papel e escreva essa situação do que você tem mais medo. Você está com medo de sair de casa por causa da violência, você tem medo de ir numa padaria, você tem medo de fazer uma viagem. Qual é o medo? Então você pare para pensar, analise esse pensamento e veja se eles estão o quê? Dominando, falando mais alto em sua vida. Se esse medo ele está te controlando, então está errado. Você não pode ser dominado pelo sentimento, pelos pensamentos desse medo, não. Então, pontua, pare, pense direitinho, comece a notar, eu tenho medo disso, eu tenho pânico disso. Então, você começa a pontuar, para quê? Para que você venha trabalhar esse lado, não de uma forma negativa, não. Você vai trabalhar de quê? Uma forma positiva. Você vai começar agora a entrar nessas situações pensando diferente, com um pensamento positivo.
Então veja que nossos maiores medos estão o quê? Dentro de nós. Está aqui na tua mente. Está aqui dentro de você. A nossa batalha, a nossa guerra é uma guerra que começa a travar a nossa guerra aqui dentro da nossa mente. Então veja que quando você aprende a analisar as coisas direitinho, ver qual é a situação que você tem mais medo, você vai, isso é um desenvolvimento pessoal que você está passando. Você está aprendendo sobre si, sobre você. Ah, eu sou assim, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. Em outra situação, a segunda, você não é esse medo. Você é uma consciência. É isso mesmo. Então, se tua imaginação está te levando para um futuro de medo, traga ela para viver o seu presente. Então você não é esse medo que você está vivendo, não. Você é uma consciência. É isso mesmo. Você tem consciência, você tem inteligência, você é um ser racional, um ser intelectual, um ser moral. Então veja que você não é esse medo, você não é esse pensamento negativo, você não é esse pensamento, esse sentimento negativo. Você não é isso aí que você está vivendo, não. Isso está te atrapalhando, está te dominando esse medo. Então você tem que aprender isso. Não, eu não sou isso, não. Eu sou uma pessoa capaz. Eu tenho capacidades. Eu sou intelectual, eu tenho inteligência. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu tenho sabedoria, eu sou uma pessoa intelectual, sou uma pessoa espiritual, sou uma pessoa que tem um caráter, uma moral, um intelecto. Então você não é isso não. Essa fraqueza, esse medo, esse temor das coisas, de sair de casa, de pegar o ônibus, de falar em público, de estar no meio de pessoas e fica nervoso. Não, você não é isso. Então, você não é esse medo. Se tua imaginação está te levando para um futuro de medo, traga ela para viver o seu presente. Se tua mente está pensando um monte de coisa lá na frente, que está te fazendo ter medo, se eu for lá, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, porque lá é violar, é isso, lá, se eu for falar ali, eu vou errar. Vai ter... Então, pegue toda essa mentalidade, essa inteligência, esse pensamento, traga para o presente, para o agora. Você traz, não, eu não vou pensar lá na frente, no futuro que está me levando para o medo. Não, eu vou viver o presente, o hoje. Então veja que você não é esse medo. Terceiro lugar, lucidez mental. Pessoas lúcidas têm a capacidade de selecionar entre um pensamento negativo ou positivo. Lucidez mental. Você tem que ter essa capacidade. Você é uma pessoa lúcida. Por que eu estou com medo disso aí? Qual é o problema? Por que eu estou com medo dessa situação? Não? Pessoas passam por coisas piores. Então você não pode imaginar um monte de coisa. Não. Então tenha lucidez mental. Bota a tua mente para funcionar, a tua inteligência para funcionar. Saiba que agora, se você perder o foco, o seu controle emocional, a sua mente, você tem que ter esse controle, essa lucidez mental. Começa a ter lucidez na tua mente. Não, eu não vou passar, eu não vou pegar a capacidade de selecionar entre o pensamento negativo. Você tem essa capacidade, meu filho. Quando vir os pensamentos negativos, peraí, eu estou pensando nesses pensamentos negativos. Vai para lá pensamento negativo e começa agora a focar nos pensamentos bons. Tira teu pensamento daquela situação, aquela situação que está te levando para o fracasso,
te levando para o quê? Você tem que tirar o foco desses pensamentos e você tem essa capacidade de gerar outros pensamentos. Tua imaginação, nós temos essa capacidade. E começa a imaginar outra coisa. Não é assim não. Vai ser assim, assim e assim. Então essa voz que está dentro de você, te levando para um futuro de medo, você tem que vencer, saber controlar e saber transformar isso aí para desenvolver o quê? Saber transformar esses pensamentos negativos em pensamentos positivos. Alimente os pensamentos bons. Veja, não alimente imaginação que nunca vão acontecer. Uma das coisas que para muito a gente é que a gente quer viver a situação, o propósito, mas a gente não quer vivenciar o processo. Então, comece por etapa. Eu estou aqui hoje. Você vai sair daqui para a padaria. É um lugar violento. Aí você começa a imaginar um monte de coisa. Então, a primeira coisa que você deve fazer, tomar um banho. Segunda coisa, troca de roupa. Terceira coisa, se organiza, sai de casa. Então, você vai vencendo isso aí por etapa. E você vai tendo esse controle mental, o pensamento, transformar esses pensamentos mal, esses pensamentos negativos em pensamentos positivos. Então, uma das formas que nós temos de desenvolver coragem é justamente esse lado de você ter esse controle dos teus pensamentos positivos. Deus é fiel, Deus abençoe a tua vida. Essa foi uma das aulas do pensamento positivo e fique com Deus e até a próxima aula. Pratica o que eu estou falando, não fica só ouvindo. Coloca no teu dia a dia, vai acontecer situações que você vai fazer o quê? Não, eu vou praticar aquilo que eu aprendi. Vai surgir a imaginação, a ilusão mental, o pensamento negativo. Você, eu tenho capacidade de transformar isso aí. Pensamentos fortes de vitória. Eu vou vencer essa situação, vou passar por isso. Aí começa a imaginar outras coisas, pensamentos positivos. E isso aí vai desenvolver coragem em você. E eu tenho certeza que você vai passar pela situação e vai alcançar o seu sucesso. Deus abençoe, até a próxima aula. Fica na paz.